Oi, gente, estamos aqui de volta com o Pod RCR com mais um episódio inédito. Eu sou a Cássia Raquel e temos mais um integrante no Pod RCR. Oi, gente, eu sou Eduardo Kelson e eu estou muito feliz em estar fazendo parte desse projeto. E o nosso convidado de hoje é o Gabriel. Oi, gente, tudo bom? E agora, gente, o Gabriel vai se apresentar um pouquinho aqui pra gente. Ok, então vamos lá. Bom, meu nome é Gabriel Xavier, né? Eu sou professor aqui de História da EP Raimundo Célio Rodrigues e tenho tido o desafio quase que anual agora de desenvolver projetos na área de humanas com o objetivo de trabalhar questões raciais, enfim, democracia, que tem a ver com o papo de hoje, né? Ética, cidadania, vivências e boas práticas e boas vivências na escola, né? Eu diria que essa seria uma apresentação, acho que bem plausível para mim no presente, assim. Bom, gente, então agora vamos iniciar com as perguntas. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer, Gabriel, é como transformar a ética em uma prática real nas nossas escolhas diárias, em vez de apenas uma regra teórica? Perfeito. Essa pergunta é muito boa. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, na filosofia, quando a gente está estudando ética em Aristóteles, tem um conceito assim que é muito bacana do Aristóteles, que responde a pergunta de maneira muito prática. Aristóteles acreditava que a ética ela não é teórica e sim prática, ela é uma virtude. E aí a gente brinca respondendo da seguinte forma: vocês já viram uma pessoa que é teoricamente corajosa ou teoricamente boa? Assim, entende que você não consegue fechar essa projeção? Que isso quer dizer o quê? Que para a ética fazer parte das nossas escolhas, a gente precisa ter um tipo de reeducação e entender que atitudes éticas, elas são práticas no dia a dia. Então, tipo assim, eu não preciso parecer ser bom, ético, respeitoso, cidadão, mas eu preciso praticar isso diariamente. É um processo. Na filosofia também a gente tem um conceito chamado de perfectibilidade, que pressupõe que a gente não está num projeto acabado de perfeição, somos seres humanos, erramos todos os dias, mas temos a oportunidade de, com os erros, aprender e melhorar. Por isso somos perfectíveis, né? Então, se eu pego Aristóteles com a virtude prática, e é prática mesmo, cotidiana, com a perfectibilidade, eu consigo, né, ter essa sensação de que a gente está tentando e está conseguindo evoluir enquanto ser humano nas nossas relações sociais, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, em qualquer espaço que seja. Agora vamos para a segunda pergunta. Como um estudante pode exercer a democracia na prática, além do voto, dentro da escola? Perfeito. Vamos lá, gente. Assim, primeira coisa, o voto é uma ferramenta quase que metodológica das eleições, né? A gente aprende na história, e aí é muito interessante porque a história do voto no Brasil, ela é muito controversa, né? Não vou aqui me alongar muito, mas assim, se a gente pegar um passeio ali da Velha República até os dias de hoje, a gente tem um mal na política brasileira, infelizmente, que é um negócio chamado clientelismo. Para além disso, quando eu compreendo a democracia para além do voto, né, o ato de você se dirigir a uma urna e eleger um político tal, eu começo a entender que a democracia é muito mais ampla, ela é muito mais conceitual. E aí a democracia parte do pressuposto, por exemplo, de que a gente entende e precisa compreender que a sociedade democrática ela é uma sociedade de entendimento das diferenças. Então a gente trabalhando isso de maneira em que eu trago esse debate para o ambiente escolar, por exemplo, como a gente traz em datas específicas, celebrativas, de conscientização dentro da escola, eu tiro essa noção de que a cidadania, no caso democracia, entendida como prática, vai ser só a questão do voto, e eu alargo esse conceito, pensando ela de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais complexa, né? Então, eu acho que começa, parece até meio óbvio, né? Mas começa na nossa mente, né? Entendendo essas questões mais conceituais para a gente conseguir depois colocá-las em prática, né? E aí desmistifica o voto, e democracia é muito mais amplo do que a gente imagina que é. Tá certo? Excelente resposta. Agora a terceira pergunta é: qual é o maior obstáculo atual para que o jovem exerça uma cidadania plena e ativa? Perfeito, pergunta ótima. Gente, eu vou fazer um merchan aqui, tá? De um trabalho que eu estou desenvolvendo no Ceará Científico. A gente vai trabalhar um negócio chamado vulnerabilidade informacional. E é muito interessante por quê? Porque a vulnerabilidade informacional, ela não é necessariamente fake news.
A fake news, ela é um conceito, para mim chegar na resposta, né, contextualizando, a fake news é um conceito que é muito óbvio, assim, tipo, fake news é uma notícia que você sabe ali que ela é assumidamente falsa. A vulnerabilidade informacional, ela parte do pressuposto da minha relação com a informação. Então, por exemplo, às vezes você pega assim, um professor que tem, por exemplo, vários títulos, certo? Academicamente, esse indivíduo ele é muito capacitado. Mas se a gente começar a perceber como que esse indivíduo, mesmo academicamente capacitado, se relaciona com as informações que o mundo está dando para ele, você percebe que às vezes você tem várias personas, certo? Aí, por exemplo, tem um sociólogo chamado Erving Goffman, ele escreveu um livro chamado As Representações do Eu, em que ele falava dessas personas. Então, por exemplo, uma pergunta boba. Será que todas as vezes que eu vou encontrar uma informação na internet ou na TV, sei lá, rádio, eu consulto fonte? Entende? Então, assim, eu coloco isso na praxis, eu junto teoria e prática, eu faço essa relação. A gente sabe que, infelizmente, na maioria dos casos a gente não faz isso, mas isso demonstra, certo, um déficit que a gente tem com a relação da informação. A cidadania, nessa questão da pergunta, eu acho que ela não consegue ser plena porque a gente está deixando de lado algumas tarefas básicas. Por exemplo, como essa. Então, eu acho que hoje um dos grandes maus assim, da contemporaneidade vai ser a vulnerabilidade informacional. E aí que vai levar num problema que vai estar se tornando cada vez mais endêmico nas escolas, nas famílias, tá certo? Na família, vocês já devem ter percebido também, inclusive, é um problema muito essa questão da bolha, que a gente chama na filosofia de bolha epistêmica, né? Então todo mundo tem que estar falando a mesma coisa, porque é legal, porque ele concorda comigo. Então acho que furar essa bolha, eu acho que já seria um passo assim bem inicial. Das influências, das né? influências, das questões de leituras e tudo mais do que você está acompanhando. Aí eu acho que é um pouco até meio idealista, tá? Assim, não vou ser aqui também o idealista demais para acreditar que existe essa sociedade perfeita, né? Idealista eu acredito que a gente só consegue ter cidadania plena a gente conseguir fazer essas tarefinhas de casa, que aí dá trabalho. Dá trabalho porque tem várias instituições, família, escola, igreja, sei lá, enfim, as nossas relações sociais cotidianas, como elas são construídas. Eu acho que é por aí. Pronto, gente, terminamos aqui as perguntas. Quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer o professor Gabriel por ter aceitado o nosso convite, ter nos dado uma aula aqui e que ele tenha um excelente dia. Perfeito. Eu posso agradecer? Pode sim. Ó, queria agora agradecer as considerações finais mais uma Gabriel. vez, tá, gente? O convite assim, é sempre uma honra estar aqui com vocês. No ano passado a gente gravou sobre outra proposta, né? Esse ano a gente vem com uma proposta que tem a ver com essa discussão que eu gosto muito, né? Ética, filosofia, cidadania, democracia. Por incrível que pareça, não é temas que tem muito a ver com a questão do conhecimento histórico. Eu diria que é um pouco mais filosófico, filosofia da ética, mas sempre gosto muito de estar com vocês contribuindo de alguma forma, tá certo? Então me chamem mais vezes e aí a gente vai sempre gravando, porque é uma honra mesmo, tá bom? Então obrigado desde já novamente. A gente Obrigado. agradece muito, Gabriel, e a vocês também que estão assistindo aqui o Pod RCR. E não esqueçam de seguir, compartilhar e continuar acompanhando, porque boas conversas merecem bons ouvidos. Gente, eu não consegui comer.